Boa noite, o pessoal está chegando por aqui, sejam bem-vindas e bem-vindos. Estão me ouvindo direitinho? Espero que estejam ouvindo direitinho nesses tempos que a gente precisa lidar com a internet. Bom, gente, vou começando então fazendo alguns comentários, umas noticiazinhas rápidas. A gente está na Semana Mundial do Brincar e nós vamos amanhã fazer uma live especial às 4 horas da tarde com participação de crianças, porque a gente acha que ninguém melhor para falar de brincadeira do que elas, né? Então já fiquem ligadinhos aí. A gente depois vai colocar a chamada direitinho aqui no Instagram, que nós vamos fazer uma live amanhã às 4 horas da tarde. Amanhã é o Dia Mundial do Brincar e a gente vai fazer uma live com participação de crianças, tá bom? Então quem tem criança, vem assistir a live com a gente, né? Tem algumas crianças que estão previamente convidadas, mas como é para ser espontâneo, criança, né, a gente nunca sabe. Pode ser que na hora não queiram falar. Então quem tem criança, participa com a gente, acompanha, porque quem sabe, se a criança quiser entrar, você dá um sinalzinho pra gente de que a criança que está com você quer falar e de repente a gente coloca ela para participar ao vivo também, tá bom? Um outro recadinho é que a gente tem na Infância Arte um espaço de formação. A gente já concluiu um primeiro curso de alfabetização, falando um pouco sobre as perspectivas de alfabetização. A gente está com um curso de diferentes linguagens na educação das infâncias acontecendo e a gente já divulgou o curso que vai começar em junho, que é um curso sobre os princípios do trabalho com os bebês, tá? Então, quem tem interesse nesse tema, procura aí no nosso Instagram depois, que já tem a divulgação e para vocês preencherem o formulário e entrarem em contato aí para terem as informações que precisarem. Bom, a live de hoje, para quem está acostumado a acompanhar a gente por aqui, eu geralmente converso com alguém, né? A gente tem alguma pessoa convidada para falar sobre um tema. Só que hoje a gente não tem convidado especial. Hoje quem vai conversar um pouquinho com vocês sou eu, né? Porque numa das lives que a gente fez aqui, em que a gente estava com a Giovana Olivieri, né? Que é uma educadora que trabalha com a gente na Infância Arte. A gente estava falando sobre alguns princípios da abordagem Pickler e as inspirações dessa abordagem para o trabalho com as crianças pequenas. E tinha muitos professores de escola pública por aqui, alguns comentários nesse sentido. E é algo que eu, na minha trajetória, né, como pesquisadora, professora universitária também, que trabalho muito com as redes públicas de ensino, nos espaços, em palestras, enfim, espaços de formação, isso é uma questão que sempre aparece, né? Como se não fosse possível a gente viver certas coisas com as crianças pequenas nas realidades das escolas públicas, né? Então, naquela live, ao final dela, eu falei que se fizesse sentido para as pessoas e se isso fosse interessante, eu estava me comprometendo a fazer, então, uma live aqui, conversando com vocês um pouquinho sobre os princípios do trabalho com as crianças pequenas, dialogando com as realidades que a gente tem, né, aqui no Brasil. Porque, especialmente, né, abordagens como a abordagem Pickler e a abordagem de Reggio Emília, que tem ganhado cada vez mais repercussão no campo educacional para quem trabalha com as crianças pequenas, elas se originam em outros países, com outra realidade cultural e tal. Então isso acaba sendo uma questão, né? E aí é importante a gente sempre pensar como é que a gente lida com as teorias, né? Com os autores com os quais a gente dialoga, né? Se a gente pega eles e quer aplicar na nossa realidade, ou se eles são inspirações, né? Ou se deles a gente tira princípios para construir o nosso trabalho. E que é nessa linha que eu quero argumentar um pouquinho com vocês, tá? Então, nos nossos princípios de trabalho com as crianças, uma perspectiva que é a base fundamental de como a gente pensa a criança, como a gente pensa o desenvolvimento,
como a gente pensa a aprendizagem, consequentemente é o que vai ser base para a gente pensar o nosso trabalho com as crianças, é a perspectiva histórico-cultural, que faz a gente entender que nós somos seres sociais desde sempre, né? E que a gente vai se desenvolvendo nas relações que a gente vive desde o nosso nascimento, né? Então, nós somos seres, como Vallon diz, geneticamente sociais, né? Os nossos processos de aprendizagem, de desenvolvimento, um dos autores, né, que é base na perspectiva histórico-cultural, que é o Vygotsky, ele vai dizer que os nossos processos de aprendizagem, eles são intersubjetivos, em princípio, né? Eles se configuram na relação que nós estabelecemos com as outras pessoas, e por processos de internalização eles vão se tornando intrapsíquicos. E essa seria a maneira como vamos construindo, formando as funções mentais superiores, né? Então, isso é importante de marcar, porque vai ter uma diferença na hora da gente pensar algumas questões em relação às crianças, em relação ao lugar do adulto nas ações com as crianças pequenas, né? Então, eu queria marcar bastante com vocês isso, que a gente tem uma ideia, né, baseada nas relações que nós vivemos desde que nascemos. É isso que nos constitui, né? Nós não nascemos prontos, né? A nossa personalidade não vem pronta, não entendemos o ser humano como algumas perspectivas, né, que vão pensar que tudo que a gente precisa para se desenvolver está ali dentro, como se fosse uma semente, né? E há autores que usam inclusive o termo, né, o meio ele tem que dar as condições para que a criança possa desabrochar, né, como se tudo tivesse prontinho ali, a gente só precisa resguardar as condições para que ela siga o ciclo natural do seu desenvolvimento. Então a gente tem alguns autores que vão ter uma base mais biológica para pensar o desenvolvimento, né? No caso das nossas bases, a gente vai pensar o desenvolvimento essencialmente no nível social, histórico e cultural, né? Essas coisas interligadas, claro que com fatores biológicos também, né? Com fatores genéticos também, mas a gente vai pensar na importância do social, do cultural, do histórico para sermos quem somos, né? Então, as relações que a gente vive vão fazer toda a diferença para o sujeito que nós vamos nos tornar, porque nós não nascemos prontos, né? Nós nos tornamos sujeitos, nós vamos vivendo processos de produção da nossa subjetividade, né? Eu sou o que eu sou hoje pelas relações, pelas experiências que eu vivi desde que eu nasci. A gente pode até pensar desde do ventre, né, materno, como é que esse ambiente, essas pessoas que estão ali diretamente envolvidas com a nossa chegada ao mundo, como é que elas já lidam com a nossa chegada, né? E isso vai ter algumas consequências importantes, né, para quem a gente vai se tornar, né? Enfim, num processo que é constante, né? Mas a gente vai ter nos primeiros anos de vida bases importantes para aquilo que a gente vai se tornar, né? Como eu hoje estou sozinha, eu posso ir dando um alô de vez em quando, mas é que quando a gente para olhar muitos comentários e falar com as pessoas que estão aparecendo, às vezes a gente perde o fio da meada, né? Mas para não ficar falando uma hora direto, quando tem alguém junto comigo, bem ou mal, a gente passa a bola uma para outra, né? E hoje eu vou falar sozinha, né? Então, estou vendo aqui, tem equipe da Infância e Arte aqui, tem amigas queridas, tem estudantes da FFP, o meu grupo de pesquisa está chegando por aqui, né? A Bárbara está dizendo que eu não estou sozinha não, vocês estão aqui, claro, né? E aí, assim, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem experiências, vão escrevendo, que na medida do possível eu vou acompanhando, né, o que vocês colocarem aqui, e o que der para responder ou para entrar no diálogo, eu vou tentando fazer isso, tá? Então, Bárbara, a gente se conheceu, eu como professora numa especialização em educação infantil, e Bárbara era uma professora da Rede Municipal do Rio, que levou para a nossa disciplina, que era oralidade, leitura e escrita, a preocupação com os bebês, né?
numa turma grandinha, né, Bárbara? Era a Bárbara que estava lá trazendo pra gente as questões das práticas cotidianas com bebês, né? Enfim, tem muita gente por aqui, né? Então eu vou aos pouquinhos falando um pouco desses fios do nosso trabalho, de como a gente pensa a criança e o seu desenvolvimento. Então eu já falei da base principal, que é a perspectiva histórico-cultural, né? E aí a gente vai ter algumas outras referências para pensar as crianças e, consequentemente, como eu já disse, pensar o trabalho que a gente vai desenvolver com elas. Já tem gente aqui, que maravilha, do município de Araruama. Então, a gente, vão dizendo aqui, porque é bacana a gente saber, né? A gente tem visto, e por isso essa conversa de hoje foi pensada também, tem muitos profissionais das escolas públicas de diferentes redes no Brasil acompanhando as nossas conversas por aqui, né? Então, além da perspectiva histórico-cultural, a gente tem algumas outras abordagens que nos ajudam a pensar as crianças, né? Nessa linha de pensar o nosso desenvolvimento como um processo que é intersubjetivo, que se vive socialmente, culturalmente, numa perspectiva histórica, a gente tem, na Infanciarte, a gente tem uma linha da psicomotricidade que chama transpsicomotricidade, né? É uma linha livre expressiva. Então, nós não levamos para a Infanciarte um trabalho de psicomotricidade que a gente vê às vezes nos espaços para os bebês, que está focado na montagem de circuitos, né, que seria uma psicomotricidade instrumental, né? A gente levou para lá a transpsicomotricidade justamente por a gente entender que é uma linha que olha para a criança como um todo, não só para a criança, tá? Para o sujeito, mas aqui, como a gente está falando especificamente desse trabalho com as crianças pequenas, eu vou acabar me referindo muito mais às crianças. Mas a gente vai pensar essa criança como um todo. E aí, um dos autores de referência também para a gente pensar o desenvolvimento e que fazem, né, parte da gente pensar essa questão da psicomotricidade, que é o Vallon, a gente vai entender que nós vamos formando, né, o nosso pensamento vai se constituindo pelo movimento e numa relação com as emoções, com os afetos, e que aí tem a ver também com as relações que são vividas, né, desde que a gente nasce. Então, a gente trouxe para a Infanciarte a transpsicomotricidade, que é uma linha da psicomotricidade, portanto, que eu estou dizendo para vocês, livre e expressiva. O que é isso? Não tem um adulto conduzindo a criança nos movimentos que ela tem que fazer, né? Ou numa sequência pré-estabelecida para ver questão de equilíbrio, lateralidade, né? Alguns conceitos psicomotores, né? Não é essa a linha, né? É um trabalho a partir de objetos, né, que são escolhidos pela sua simbologia na relação com os princípios da transpsicomotricidade que vem do pensamento do Edgar Morin, dos 7 saberes necessários para a educação do futuro. E a transpsicomotricidade, que a gente chama de trans, ela vem, então, baseada no pensamento complexo do Edgar Morin e na transdisciplinaridade, justamente por uma compreensão de que a gente não pode olhar o ser humano a partir de uma única perspectiva, né? Ou não há uma única teoria que vá fazer a gente compreender o ser humano, né? Esse ser tão complexo, né? Tão rico. Então a gente precisa, para compreender quem somos nós, para compreender os nossos processos de desenvolvimento, e aí, consequentemente, já que a gente está falando de educação, os processos que a gente vai viver dentro dos espaços educativos, a gente precisa de diferentes aportes, né, teóricos, e também de entender que, para nos entendermos como humanos, não basta a gente se apegar a uma disciplina, né, ou a uma área que explique quem somos nós, né? Então, a gente precisa recorrer a entender o ser humano pela psicologia, né, para entender um pouquinho desse nosso processo de desenvolvimento e de formação da nossa subjetividade. A gente vai precisar recorrer à antropologia para entender os nossos aspectos culturais. A gente recorre à filosofia, tem questões políticas, a sociologia, as artes, a literatura, enfim, tantos caminhos, né, e possibilidades de compreensão do mundo e de nós mesmos que vão então estar entrelaçados, interconstituindo essa compreensão que a gente pode ter de quem somos nós enquanto seres humanos,
né? E de como nos desenvolvemos e de como aprendemos, né? Então, a perspectiva histórico-cultural, a transpsicomotricidade. Por que eu estou colocando a transpsicomotricidade como uma base do nosso trabalho? Porque não é simplesmente pensar a atividade de transpsicomotricidade que a gente faz com as crianças, né? E nós temos 2 transpsicomotricistas que já estiveram por aqui, né, falando um pouquinho. Tem uma live aqui com a Amanda e com a Ana Lúcia, falando sobre, né, o uso dos materiais não estruturados e o papel do adulto, né, nesse lugar da livre expressão, do brincar livre das crianças, né, pelo olhar da transpsicomotricidade. A gente também teve a primeira live aqui, foi com o Eduardo Costa, né, que foi a pessoa que criou a transpsicomotricidade, né, pensar a partir de bases da psicomotricidade relacional, junto com o pensamento complexo e com a transdisciplinaridade. Então, o Eduardo cria essa proposta da psicomotricidade, né, uma linha da psicomotricidade chamada transpsicomotricidade, que pra gente é, sim, uma base para a gente pensar as crianças e pensar o nosso trabalho com elas. Porque ela vai nos ajudar a pensar além, né, do próprio desenvolvimento do ser humano e de nos pensarmos como um ser integrado em que somos corpo, né? Então, a gente, com essas bases teóricas, né, o Vallon que eu já citei, né, a gente não vai pensar pensamento e corpo como coisas separadas, né? Nós somos corpo. Não há nada que a gente faça na vida que não seja corporal, né? Porque nós estamos no mundo com o nosso corpo. E aí a gente pode pensar esse corpo num sentido ampliado, né? Eu gosto do conceito de corporeidade, porque talvez traga mais essa... Como eu sou bakhtiniana também, né? Tenho as minhas referências no Bakhtin para pensar a linguagem. O Bakhtin diz que as palavras, elas são carregadas de sentido, né? Elas têm uma história, né? Essa história constitui a maneira como a gente as compreende, os sentidos que a gente atribui para elas, né? Então, às vezes, deslocar um pouquinho e chamar de corporeidade faz as pessoas pararem para pensar, então, do que é isso que a gente está falando, né, para sair. Mas é importante, eu quero reforçar, usar a palavra corpo mesmo, né? Nós somos corpo, né? Não existimos sem corpo, né? Enfim, então isso para justificar a trans como uma referência para a gente. Bom, eu não falei de algo que era importante, entrei nessa questão do social, falei da Amanda, da Ana Lúcia e do Eduardo, que já estiveram por aqui, mas a transpsicomotricidade vai trazer para a gente um olhar sobre o papel do adulto nesse brincar livre da criança, né? E aí para a gente é uma contribuição fundamental, porque o adulto ele vai atuar como um parceiro simbólico da criança. E aí a gente não precisa ser exatamente transpsicomotricista, mas a gente pode aprender com as bases da transpsicomotricidade a nos pensarmos enquanto adultos, né? Porque a gente tem... E aí a gente está numa esteira aí de pensar pedagogias participativas, né? Então, pedagogias que vão entender a criança como um sujeito ativo, né? Como um sujeito que pensa, que tem saberes, que tem conhecimentos e que não precisa ser dirigido pelo adulto. Não precisa de um adulto que fique dizendo para ele o que ele tem que fazer, para ela, né, para a criança, o que ela tem que fazer o tempo todo, né? A gente confia na potência da criança, né? A gente prepara um ambiente, a gente escolhe materiais, a gente organiza esse espaço que vai acolher a criança, e aí a trans traz essa questão que para mim é fundamental, e nós estamos disponíveis para a criança. É claro que no cotidiano de uma instituição, já eu vou entrar um pouquinho nessas questões da instituição, eu estou primeiro falando dessas abordagens, dessas perspectivas que são base para o nosso trabalho, para pensar o trabalho com as crianças, né? A gente tem momentos, né? Dentro da instituição e por isso eu vou trazer a abordagem Pickler como uma inspiração, né, em alguns sentidos para a gente pensar esse trabalho com as crianças, a gente confiar que um ambiente bem preparado, com materiais que vão despertar o interesse da criança e que ela vai se envolver ali numa atividade que é dela, que faz sentido para ela pode estar ali, esse grupo de crianças pode estar ali com esse material enquanto eu fui trocar a fralda de uma outra criança que precisou ser trocada. Claro que essas crianças não ficam sozinhas, porque aí tem também uma relação de quantos adultos e crianças, que aí passa a ser uma grande questão para a realidade de muitas escolas no Brasil, não só públicas, particulares inclusive,
né, de uma relação adequada de número, né? Um ratio adequado aí de criança e adulto, tá? Mas se a gente confia nas crianças, a gente prepara um espaço para que essas crianças estejam brincando com liberdade, a gente também pode, né, fazer outras coisas que constituem, né, a nossa rotina enquanto profissionais da educação, né? Mas a gente tem algumas abordagens que vão pensar esse lugar do brincar livre da criança e o papel do adulto, o adulto como aquele que prepara o ambiente e observa, né? O adulto não está diretamente numa relação com a criança, e essa relação ela é fundamentalmente uma relação corporal. A criança perceber que esse adulto está disponível corporalmente para ela, né? É um olhar que está junto com ela, é esse corpo, né, que age junto com ela, né? O corpo às vezes que é também extensão da própria criança, enfim. Então a gente tem algumas coisas para pensar aí junto com a transpsicomotricidade que ajudam a gente, né, a pensar esse nosso lugar de educador na brincadeira, nesse brincar livre, né, na livre expressão das crianças através do corpo e da brincadeira. E aí, como eu já tinha apontado um pouquinho, a gente vai trazer então a abordagem Pickler, né, que também é uma abordagem que vai apostar nessa ideia do movimento livre, né, na autonomia, na construção da autonomia da criança, né? São todas linhas que vão pensar a criança como um sujeito ativo, potente, criativo, que não precisa do adulto dizer para ela o que ela tem que fazer, né? Precisa de um adulto que a conheça, de um adulto que a escute, né? Na abordagem de Reggio Emilia, a gente tem, né, a pedagogia da escuta, né, como esse estar com a criança, ouvir a criança, e aí é uma escuta que não é só a escuta do ouvido e da palavra da criança, né, mas é uma atenção para essa criança como um todo, né? Então, a gente também vai por essa abordagem, mas que eu vou falar dela depois da abordagem Pickler. Então, a inspiração da abordagem Pickler vem pra gente muito nesse sentido, né, do movimento livre, de uma criança potente, de um adulto que confia nessa criança, mas vem especialmente na questão do vínculo, né, da criação de vínculo e dos cuidados corporais, porque a gente, quando trabalha especialmente com crianças muito pequenas em instituições educacionais, a gente vai ter troca de fralda, a gente vai ter momento do banho, a gente vai ter momento da alimentação, e que muitas vezes nas nossas instituições a gente faz isso, a gente diz, né, que é fábrica, né, linha de montagem. Qual o próximo? Manda o próximo, né? Manda o próximo. E a abordagem Pickler vai chamar muito radicalmente a nossa atenção para que esses momentos de cuidado, que sejam momentos individuais e que sejam momentos de verdadeira relação desse adulto com essa criança, né? Então, a gente tem um olho no olho, é uma criança que percebe que você está com ela ali naquele momento, né? Então, por isso que eu estava falando, né? Além da questão de pensar esse adulto que está disponível no momento do brincar da criança, que está com a criança, mas tem momentos na instituição, né? Porque isso é algo que eu trouxe, né, a partir da transpsicomotricidade, mas eu não estou falando aqui de sessões de psicomotricidade, né? Eu estou falando aqui de referências para a gente pensar o nosso trabalho enquanto educadores. Então, numa instituição, né, sejamos mais de um adulto, né, dentro de um grupo de crianças, ainda assim vai ter momentos que um vai precisar sair, né, ou se deslocar para dar um banho, para trocar uma fralda, né? E se as crianças estiverem num ambiente em que elas estão tranquilas, saudáveis, brincando, né, com liberdade, elas ficam bem, né? Então esse adulto ele pode estar com essa criança que precisa do banho, que precisa da troca da fralda, que precisa ser alimentada com tranquilidade para ter esse momento com essa criança, né? Claro, já falei que eu estou aqui falando de linhas gerais e depois vou entrar em alguns aspectos das realidades que a gente encontra por aí e que aí sim trazem algumas questões para a gente pensar, né, de como efetivar essas coisas nas nossas realidades, né? E uma outra abordagem que pra gente é importante, que eu já mencionei, que é a abordagem de Reggio Emilia, por trazer
esse lugar da formação estética, né? O lugar da arte e da expressão das crianças por meio de linguagens não verbais, né? Porque a escola ela prioriza demais a linguagem verbal em muitos sentidos. A gente está aqui falando de bebês e é muito comum a gente chegar em escolas, né? Já vivi isso muitas vezes em turmas de crianças ali de 1 ano e meio ou de 2 anos e pouco, e que uma criança que não fala, ela é identificada exatamente por essa questão. Aquele ali não fala, né? É quase como se assim, ó, não é possível fazer muita coisa com ele porque ele ainda não fala, né? E quantas outras coisas essa criança está produzindo, né, em termos de linguagem, que se a gente não percebe a linguagem verbal, a gente considera quase como não é um sujeito, não é um alguém. A própria palavra infante, né? Infância vem disso, né? Do sem voz. Então, Loris Malaguzzi vai trazer essa questão com um poema, né? Sem linguagem, mas a gente tem os textos que chegaram para a gente, né? Tem outros livros, mas as 100 linguagens, né? E aí 100 justamente como esse movimento de troca, né? Entre o sem linguagem com S, né? Que não tem linguagem, para 100, para tantas outras possibilidades dessa criança se expressar, dessa criança produzir sentido, né? E aí o Loris Malaguzzi vai trazer a ideia do ateliê, esse espaço, né, da arte como integradora das experiências da criança e da sua produção, né? Então, o lugar da estética, né, na formação das crianças. Então, a gente junta tudo isso para pensar o trabalho na Infância e Arte, que, como eu já falei aqui em alguns outros momentos, e é bom esclarecer de novo, não é uma escola, né? Nós somos essencialmente uma casa de brincar, né, um espaço para que as crianças possam chegar e fazer aquilo, que falei no início, a gente está na Semana Mundial do Brincar, fazer aquilo que é fundamental para elas, que é brincar. A brincadeira é linguagem para a criança, né? E nessa perspectiva histórico-cultural que eu estava falando para vocês, o Vygotsky vai dizer que na idade pré-escolar, ele define ali, né, crianças pequenas, que seria para a gente algo das crianças em torno dos 3 aos 6 anos, a brincadeira simbólica, a brincadeira do faz de conta, é a atividade guia do desenvolvimento da criança. Então não é porque é lúdico, né? Eu tenho uma implicância às vezes quando as pessoas usam esse termo, porque parece que o lúdico é a redenção do mundo, né, educativo. A gente também precisa escovar aí os sentidos do que a gente está chamando de lúdico, porque tem pessoas que acham que cantar uma musiquinha faz uma atividade ser lúdica, né? Então é bom a gente parar para pensar no que a gente está chamando de lúdico, né? Então não é porque é legal, não é porque a criança gosta mais quando é lúdico. Não, a brincadeira é uma forma da criança estar no mundo, compreender o mundo, compreender ela mesma. É linguagem. Brincadeira é linguagem e é uma ação da criança fundamental para o seu processo de desenvolvimento. Dito isso, eu dei um panorama para vocês das bases do nosso trabalho, né? E a promessa no título dessa live, que foi a promessa que ficou também na outra live, é que a gente pudesse conversar sobre essas coisas na relação com as nossas realidades. Está no plural porque é isso. Temos realidades. Dentro de um mesmo município, dentro de uma mesma rede municipal de educação, temos realidades diferentes, que vão ter a ver com a estrutura da escola onde a gente está, com a equipe que está dentro dessa escola, com a comunidade onde essa escola está inserida. Então as realidades são múltiplas. A gente pode ter os mesmos princípios, que é disso que eu estou falando aqui. Como é que a gente entende criança, como é que a gente entende desenvolvimento, como é que a gente entende aprendizagem e alguns princípios gerais para a gente organizar o nosso trabalho. A partir desses princípios, por exemplo, e aí assim, eu sei que também tem muitos pais e mães aqui nessa nossa live, e um pouco do que eu vou falar que possa servir para vocês também pensarem nos espaços que vocês escolhem para colocar as suas crianças, né? Seja creche, né? Seja as crianças um pouco maiores, a gente tem algumas pistas. Quando a gente entra num espaço educacional, pela própria organização desse espaço, de como a criança é entendida naquele lugar e de que práticas são vividas com as crianças. Exemplo, se eu chego numa escola de educação infantil,
né, no espaço de educação infantil. Tem muita gente que não gosta nem de chamar de escola, porque já associa aluno, já traz práticas escolares, é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas eu entro no espaço de educação infantil. Marina, que bom te ver por aqui. Marina é outra que qualquer dia pode vir conversar com a gente, hein, Marina? Trocar uma ideia com você. Marina Castro, psicóloga, professora da FEBEF, da UERJ de Caxias. Super estudiosa de infâncias também. Gostei de te ver por aqui, faz tempo que a gente não se fala. Então, eu entro num espaço de educação infantil, maravilha, a Marina já topou publicamente aqui, ó. Depois eu vou falar com você, a gente conversa. Eu entro num espaço educacional, olho para uma sala, né? Uma sala que a gente tem procurado chamar na educação infantil de sala de referência, né? E não sala de aula, e isso abriria outros caminhos de discussão, e a gente já está aqui com meia hora de live, porque é muita coisa para falar, e eu já gosto, me empolgo. Se eu entro nesse espaço e vejo muitas mesas e cadeiras dentro dessa sala, praticamente a sala ocupada por mesas e cadeiras, isso já me diz que as crianças nesse espaço vão passar boa parte do tempo sentadas nas cadeiras, né? Diante das mesas, fazendo atividades, né? Então já dá pistas de que esse corpo, né, que é expressivo e que nas crianças pequenas mais ainda precisa de espaço, precisa de liberdade, já está me dizendo que esse espaço aí não está pensando a criança nesse lugar. Porque numa sala de referência de educação infantil, eu não preciso ter mesa e cadeira para todas as crianças, porque elas não precisam estar fazendo ao mesmo tempo a mesma coisa, né? E porque precisa de espaço para se movimentar, precisa da possibilidade de brincar, precisa ter um espaço com livros, né, de literatura que elas possam ter acesso, né, com alguma liberdade, enfim. Claro que as rotinas são organizadas de formas diferentes, tem espaços que vão trabalhar mais nessa proposta, né, de atividades múltiplas acontecendo, né, e as crianças podendo ser acompanhadas pelos adultos, mas o que tem dentro de uma sala dá pistas para a gente de como se pensa o trabalho com as crianças. Em relação aos bebês, isso foi algo que já umas 2 ou 3 pessoas que quando me pedem assim, Bruna, que creche você indica, que escola você indica? Bom, eu costumo perguntar o que você espera, o que você pensa de uma escola, né? Porque às vezes dependendo do que a família quer, mas se me pergunta o que eu acho, qual é a minha posição, eu falo um pouco disso que eu tô falando aqui pra vocês. E aí já aconteceu isso mais de uma vez, da pessoa dizer assim, uma das coisas que eu mais gostei na creche que eu fui olhar é que o chão do berçário é aquele piso acolchoado. Aí eu falei, caramba, esse era justamente um aspecto que eu ia dizer para você, que se tiver chão acolchoado, não escolha esse espaço. E aí a pessoa falou, não, como assim? Né? Eu falei, gente, né, é uma preocupação tão excessiva de um machucado, de uma queda, a gente está falando de bebês, de crianças pequenas, né? Cair da própria altura do corpo não vai ser um problema, mas não é nem essa a questão, né? A gente pensar o desenvolvimento motor da criança vai trazer pra gente a necessidade de um chão firme o suficiente para ela ter o apoio e lidar com a ação da gravidade, aí tem toda uma explicação para isso, para que ela tenha condições de buscar, né, os movimentos que ela precisa fazer. Vou começar do começo, tá? Uma criança, um bebê, né, ele precisa ser colocado de costas, porque o processo de desenvolvimento motor dele vai começar por aí, pelas costas bem apoiadas, né? Então o bebê estando de costas, ele está com o corpo estabilizado, né? Ele tem a possibilidade de mexer as mãos, e isso vai ser fundamental para ele. Ele tem a possibilidade, né, de mexer os seus olhos, né, de lidar com o olhar. A partir dessa posição dele deitado de costas, um dos primeiros movimentos que o bebê vai tentar fazer, ele vai tentar virar. Então, se a gente coloca o bebê numa superfície que é mais mole, pensem vocês aí, né? Eu costumo dar esse exemplo. Se você tá ali, o chão não tá acolchoado, então você escolheu certo ali. A instituição que você escolheu tem boas bases para pensar a criança e boas práticas, né?
Mas é isso, porque isso é tão importante, né? Tem escolas que colocam isso, inclusive, como estratégia até de marketing, sabe? De ter esse piso acolchoado, e ele não é o mais adequado para o desenvolvimento motor da criança. Né? É o que eu estava falando, as pessoas ficam preocupadas com a queda da criança se machucar e, na verdade, não estão dando a estabilidade necessária para que ela possa viver esse seu desenvolvimento, né? Das diferentes posições, das diferentes posturas e da progressão do seu movimento, né? Então, o bebê está de costas, se ele vai fazer movimentos de lateralização até ele conseguir, desculpa, sair da câmera fazendo movimento, até ele conseguir ficar de bruços, né? E aí isso é outra coisa que a gente aprende, né, com essas teorias que vão nos fazer entender o desenvolvimento motor da criança, e a abordagem Pickler traz muito isso seriamente pra gente. A gente não coloca uma criança numa posição que ela não conquistou sozinha. Então é muito comum, tem até pediatra que indica isso. Coloca o seu filho de bruços para ele fazer o exercíciozinho, né, de fortalecer o pescoço, para que ele possa sustentar a cabeça. A gente, na verdade, está dificultando esse processo, porque se vocês pararem para pensar em toda a movimentação que um bebê que está deitado de costas precisa fazer até ele conquistar a posição de ficar de bruços, se vocês, quem tem bebê pequeno que está nessa fase aí, ou que está antes disso, já guarda isso para poder observar. Coloque ele de costas numa superfície, né, que seja rígida o suficiente para ele ter esse apoio, né? Ele vai começar a tentar fazer movimentos, né, de levantar parte do corpo até que ele lateraliza, né? Ele se coloca, sempre tem pontos de apoio, às vezes é um dedão do pé que está lá dando apoio para ele fazer esse movimento. Nos primeiros momentos que ele faz esse movimento, a cabeça vai. E aí ele vai percebendo que, opa, né? Eu não tão racionalmente, conscientemente assim, mas assim, a cabeça tá demais, né? Tô batendo com a cabeça, esse negócio não tá legal. Se a gente fica observando esse bebê, daqui a pouco você vai ver que ele dá uma estabilizada no pescoço para ele conseguir girar. E ele vai fazer, com isso que ele vai desenvolvendo todas as estruturas que ele precisa para sustentar o pescoço e a cabeça dele depois. Não é com treino, não é com essas preparações que dizem que é pra gente fazer. Eu recebi, uma vez fiz um trabalho, né, com uma criança, um bebê de 5 meses, a mãe, e aí eu falando sobre isso com ela, né, que ela tinha algumas dúvidas, enquanto a gente estava ali com o bebê, eu estava conversando com ela, e aí ela falou assim, eu vi uma pessoa que me indicou uma ginástica. O filho com 5 meses, estava nesse processo aí de estar deitado e de tentar virar. E além dessa coisa de botar de bruços para o pescoço, que a gente já tinha conversado, ela falou de uma ginástica que seria, né, o bebê tá com a perninha esticada, deitadinho, a gente dobraria a perna dele e viraria para o lado. E aí volta, dobra a perna e vira para o lado. Aí ela falou assim, é bom fazer? Aí eu falei, volta lá no que eu tinha falado para você, que sempre que você tiver dúvida, é bom fazer isso? Se você está fazendo pelo seu bebê, não faça. É você que está fazendo por ele, então não faça. E aí, gente, tem umas coisas que acontecem na nossa prática cotidiana que são assim, a coisa certa no momento certo. A gente está falando sobre isso, o menino começou a puxar as perninhas, dobrar, né? O joelho, fez isso algumas vezes, ele estava com um tecido na mão, né, que era o material que eu tinha disponibilizado ali, um tecido e uma bola que ela é toda furadinha e ela é mole, enfim, ele já conseguia pegar a bola, então ele estava entre o tecido e essa bolinha, e aí ele começou a recolher as perninhas, assim, né, dobrar o joelho recolhendo a perna, e fez meio que esse movimento de virar. Aí eu olhei para ela e falei, você tá vendo? Essa ginástica aí que te disseram é porque esse é o movimento que ele vai fazer. Ele vai começar a recolher essas perninhas, vai tentar esse movimento de lateralizar o corpo, né? E quando você vai fazendo isso, né, você está querendo colocar à frente algo que ele vai conquistar sozinho. Se ele tiver esse apoio, chão é fundamental. Aí falo até por experiência própria, né, da minha filha que hoje está com
4 anos e que ficou pouco tempo no chão, né? E isso trouxe algumas consequências, nada patológico, nada assim, mas trouxe consequências. E porque aí a gente não pode esquecer. Por isso, essas abordagens que vão pensar o nosso processo numa integralidade, mas também referências que nos fazem pensar que o nosso desenvolvimento motor não é uma questão só de desenvolvimento motor. Através desses nossos movimentos, né, através dos movimentos, os bebês vão se constituindo também psiquicamente. O Valon vai dizer isso, né? O livro dele está até aqui, ó. Botei aqui algumas referências para vocês, do ato ao pensamento, né? Então, a nossa consciência, segundo o Valon, ela vai se formando pelo movimento, junto com as emoções, né? Então, não é uma questão só de desenvolvimento motor. E aí, por isso, também a ideia do movimento livre, que está, por exemplo, na abordagem Pickler. Porque isso que a criança vai conquistando sozinha, além de ter uma coisa nossa de adulto, que a gente aposta na potência da criança, mas tem para ela um papel de se sentir capaz, né? Ela vai se constituindo também psiquicamente como alguém que confia nela mesma. Quando a gente não faz isso, a gente não para muitas vezes para pensar nisso, mas a gente vai construindo pessoas que se tornam extremamente dependentes do outro. Então a gente quer formar para autonomia, né? A gente quer sujeitos autônomos, quando na verdade muitas vezes as nossas práticas acabam sendo na contramão disso, né? Então eu estava falando do espaço, que a gente chega e tem várias mesas, né? E aí a gente olha assim, não tem material à altura da criança. Isso está dizendo pra gente o quê? Né? Que a criança ali, ela não tem autonomia nem para pegar o material que ela vai usar. Ela depende do adulto para tudo. É o adulto que entrega a folha, é o adulto que entrega o lápis, é o adulto que diz a hora que ela pode levantar, é o adulto que diz a hora que ela pode sentar, desde bem pequena. Então, tudo que eu tô falando aqui para vocês é na contramão desse tipo de prática, né? Que tá com outras bases para pensar criança e para pensar desenvolvimento, né? Falei da questão do chão acolchoado para os bebês. Então, se você, pai e mãe aí, vão procurar uma instituição e tem um chão acolchoado, isso não vai ser legal para o desenvolvimento do seu filho e da sua filha, né? Isso é outra pista. Pensando no lado dos profissionais, e que isso é uma questão quando a gente fala, por exemplo, isso mesmo, a gente trabalha com essa ideia do espaço como um educador, né? Um terceiro educador. Uma questão importante é que para as nossas realidades, eu estava falando da relação adulto-criança, né? A gente vai ter, por exemplo, pensar, né, para a gente ter boas práticas com as crianças, para a gente garantir esse ambiente que é seguro, que é estável para ela, a gente precisa ter uma boa relação, né, do número de crianças para cada adulto. Só que quando a gente... O que é fundamental aqui? A gente tem uma tradição na pedagogia que é a pedagogia diretiva. É esse lugar do adulto que sabe, né? E a criança que tem que esperar o que o adulto vai dizer para ela fazer, né? Então, a própria ideia de circuito que eu estava comentando da psicomotricidade, que eu vejo muito, né, nas práticas das escolas, assim, atividade com o corpo, a professora monta circuito. A gente não para pensar que o circuito é isso, um de cada vez, na sequência que a professora decidiu que era para ser, e às vezes ela ainda diz, quando for pular no bambolê, pula com os 2 pés, quando for pular não sei aonde, pula com um pé só, e aí a professora fica analisando se a criança pula com um pé só ou pula com 2 pés. Não vai aqui criticar a professora, tá? Porque isso também tem relação com a maneira como a nossa formação é realizada e tal. Só estou trazendo algumas práticas que estão aí cotidianamente, a gente não para pensar no sentido delas e no efeito delas para as crianças, né? Então, essa questão da relação adulto-criança, e que eu acabei puxando essa coisa do circuito, é porque a gente está mexendo radicalmente com nossas bases para pensar criança, para pensar aprendizagem, para pensar desenvolvimento, para pensar educação, para pensar os espaços educativos. Então não é simplesmente vou trocar essa atividade por aquela. É outra maneira de pensar criança do que essa,
né, que está na base teórica, conceitual da pedagogia transmissiva, né, das pedagogias diretivas, que são essas em que a criança não está colocada nesse lugar de um sujeito ativo, potente, que produz, que pensa, que se expressa, né, que tem conhecimentos, que tem saberes. Então, é isso, né? Fala-se em autonomia, mas as práticas são de dependência. Então, a gente está, na verdade, dificultando um processo de construção de autonomia, né? Quando a gente faz escolhe esses caminhos, né? E essas formas de organizar o espaço. Então, isso é importante, né? Quando a gente muda a nossa maneira de pensar a criança, a gente começa, então, também a olhar para a nossa instituição e para a nossa própria prática para ver, assim, o que a gente pode mudar. E aí eu gosto muito de uma ideia, assim, eu cheguei a fazer um módulo da formação, a abordagem Pickler, né? E estudo algumas coisas, né? Estudo vários textos da abordagem, já participei de uns seminários, mas não tenho o que as pessoas consideram a formação básica, né, para falar de Pickler ou enfim, mas eu sou abusada, então eu estou estudando e falo, mas falo daquilo que eu tenho alguma segurança para falar, né? Mas eu fiz o módulo 1 e no último dia da formação, naquele momento a gente passou uma semana, foi de segunda a sexta, e eu nunca vou esquecer, pode não ter sido exatamente assim, mas é o sentido que ficou para mim. A Isabelle, que é a formadora, ela lançou uma pergunta pra gente, por onde a gente ia começar na segunda-feira. Isso era sexta-feira, né? A gente teve uma semana de formação, mexendo com várias coisas que a gente pensa sobre criança, desenvolvimento, essa relação do adulto com a criança. E eu lembro que para mim, essa experiência, ela foi muito marcante, porque era uma pergunta, por onde você começa na segunda-feira? E as primeiras respostas que vinham, Bárbara, se eu estiver falando besteira, você me ajuda, porque você estava nesse mesmo momento que eu, mas é isso, né? Às vezes pode ser besteira, mas foi o sentido que eu produzi, mas se estiver muito errado, você me ajuda. Que ela fez essa pergunta e conforme as respostas vinham, ela dizia assim, mas você já vai conseguir fazer isso na segunda-feira? Né? Alguma coisa nesse sentido. E aquilo para mim foi muito forte, para a gente pensar as mudanças que a gente pode fazer nas instituições. A gente não vai revolucionar a instituição do dia para a noite, nem que você seja a dona da instituição, né? Porque tem todo um percurso dos profissionais que estão ali, né? É um processo de formação, mas isso a transpsicomotricidade também traz para a gente. O nosso processo de formação ele precisa estar também radicalmente fundamentado no processo de autoconhecimento, né? Da gente olhar para a nossa própria história, reconhecer as marcas que nós temos na gente, que nós temos nos nossos corpos, porque senão a gente continua perpetuando essas coisas, a gente transfere para as crianças coisas que são nossas. Mas são processos que são lentos, né? Eu já disse para vocês, perspectiva histórico-cultural. A gente tem uma história e essa história não sai da gente. A gente pode olhar para ela, entender que é essa história que nos constitui, mas que a gente pode começar a fazer diferente. E isso é um processo que não é assim, ó. Não é da noite para o dia. E aí, não é da noite para o dia que a gente vai mudar a instituição. Mas a gente pode, como a Isabelle provocou a gente lá, pensar por onde a gente pode começar na segunda-feira. Claro, gente, que a gente está tendo essa conversa aqui, e até já apareceu uma pergunta aqui em algum momento, como é que vai ser esse retorno da gente para as instituições nesse contexto de pandemia? Bom, eu tenho acompanhado várias discussões sobre isso, a gente vai ter muitos desafios, inclusive para as instituições que trabalham com essas bases que eu estou falando aqui para vocês, né? Porque, enfim, como é que a gente vai dizer para as crianças que elas têm que ficar 1 metro de distância, por exemplo? Como é que a gente recebe um bebê com máscara no rosto? Tem várias coisas para a gente pensar, tá? E aí, enfim, a gente está conversando aqui sobre esses princípios, sobre as possibilidades da nossa atuação nas diferentes realidades, né? A partir de alguns princípios que orientem, né, a nossa prática e que sejam a maneira da gente pensar criança, desenvolvimento, aprendizagem, educação, sociedade, linguagem, enfim, tudo que está junto aí, né? A gente tem que pensar, então, né? O que eu posso fazer? Qual é o passo possível? Então, por exemplo, um passo possível é tirar mesas e cadeiras da minha sala, que está cheia de mesas e cadeiras.
dependendo da instituição, esse não vai ser um passo possível. Eu tentei fazer isso numa instituição onde eu trabalhava como orientadora pedagógica, estava lá 2 vezes por semana, conversei com as pessoas da turma de 2 anos, né, a professora, as agentes de creche que estavam ali, e a gente combinou de tirar algumas mesas e cadeiras, levamos algumas mesas e cadeiras para um outro espaço da creche. No outro dia, quando eu voltei, estavam todas as cadeiras dentro da sala de novo, etiquetadas com o nome das crianças, né? Então, o pessoal me olhando, tipo assim, a gente tinha tirado, mas alguém veio aqui e botou de novo, né? Então, a gente fez um movimento de reflexão, né, de por que aquelas cadeiras, todas as cadeiras, uma cadeira para cada criança, numa sala de crianças de 2 anos. Fizemos um movimento de retirar as cadeiras, mas quando eu voltei, né, no outro dia, as cadeiras estavam todas dentro da sala e com o nome das crianças. É claro que aquilo ali era um dizer assim, ó, vem não, né? Cada criança tem literalmente a sua cadeira. Bom, né? Aí a gente entende, né? Tentei dar o passo, o que eu achei que era possível na segunda-feira, na verdade não era, né? Uma outra situação, né? E que aí também foi uma forçaçãozinha de barra da minha parte, porque achei que era importante. Crianças de 2, 3 anos, aí no município onde eu trabalhava, a gente tem uma realidade de 24 crianças, né? De 2, de 3 anos numa turma, para 4 adultos. A professora e 3 agentes de creche, tá? A professora fica meio período, as agentes de creche ficam o dia inteiro. E aí eu comecei a provocar a questão do momento da alimentação, né? Até inspirada em Pickler. Esse foi o que eu faço na segunda-feira, que não foi exatamente na segunda-feira, mas foi começar esse processo de reflexão com a equipe da escola, e isso demorou algum tempo, e chegou no momento que eu falei, a partir de agora é assim. Iam as 24 crianças da turma por refeitório ao mesmo tempo, né? E não era algo tão tranquilo. Então a gente começou a fazer pequenos grupos, né, de 8 crianças que iam acompanhadas por uma agente de creche, que a gente foi começando a trabalhar a ideia do adulto de referência, que é uma ideia que está na abordagem Pickler, né? O que é isso? A gente tenta garantir uma estabilidade de que o mesmo adulto, né, institucionalmente às vezes a gente precisa que seja um outro, mas que essa troca não seja constante, né, e que a criança saiba, né, que vai ser uma outra pessoa que vai acompanhá-la naquele momento, né? Então a gente colocou isso, né? Vocês dividam aí as crianças, grupos de 8 crianças, para uma agente de creche ser adulto de referência, né? A gente não conseguiu chegar nisso no banho, a gente não conseguiu avançar, né? Mas para a alimentação a gente conseguiu fazer então que essa agente de creche saísse com as 8 crianças para o refeitório para almoçar. Teve resistência? Teve, mas também teve um movimento de que quando começou a acontecer, as próprias agentes de creche, o pessoal do refeitório fala, nossa, tá muito mais tranquilo, as crianças estão comendo melhor, porque elas tinham tempo de oferecer o alimento, tinham tempo de acompanhar a criança, né? Não tinha aquela coisa de 2 acabaram de comer, já começam a correr e os outros ainda estão comendo, né? Isso foi um efeito que elas perceberam que era positivo. Então isso é uma das coisas que a gente pode também pensar em como fazer, né, nas nossas instituições. Bom, é claro que, como eu estava falando, a gente pensar nas diferentes realidades que a gente tem, e eu falei de escolas públicas, mas também falei, né, que há muitas escolas particulares que também não vão ter esse olhar, né? Mas esse olhar que em alguns momentos precisa ser individualizado, precisa de um adulto que está com aquela criança. Essa estabilidade desse adulto vai dando uma segurança afetiva também para essa criança, proporciona um conhecimento maior, eu vou conhecendo melhor essa criança, né? Eu não quero deixar de falar do momento do banho, que é uma coisa importante que eu vejo nas instituições também, e se eu esquecer, alguém coloca aqui para mim só para eu poder terminar esse raciocínio. Então, há muitas escolas que não vão pensar as crianças nessas bases, então não vão se preocupar tanto com essas questões que a gente está falando aqui. E a gente sabe que nas escolas públicas a gente tem vários atravessamentos, né? Eu que acompanho mais o trabalho de escolas públicas,
né? O início desse ano, por exemplo, o relato, né, de uma profissional que estava assumindo um trabalho com bebês, né, crianças em torno de 1 ano de idade, ela como professora, e num período de acolhimento das crianças, né, que chamam de adaptação, cada dia tinha uma pessoa diferente com ela ali na turma, né, por uma dinâmica louca da instituição, né, essas coisas que agora vai fulano, agora, e cada dia tinha uma, né, e aí essa profissional, né, que já tá iniciante na carreira, mas muito atenta a essas coisas, estava profundamente incomodada, né, porque não é esse o caminho, ainda mais as crianças pequenas chegando à instituição, né, e que hoje não vai dar tempo da gente falar disso, mas é um assunto importante, por exemplo, a gente pensar no acolhimento das crianças, né, a questão do espaço, mas especialmente a gente entender que esse processo de acolhimento é um processo de construção de vínculo com esses adultos da instituição, com o espaço, e é uma transferência, né, do adulto que traz a criança, né, o adulto que é a referência dela fora desse espaço educacional, que vai vir com ela, e aos poucos ele vai se retirando, enquanto também esse adulto da instituição vai construindo vínculo com essa criança para ela ter segurança afetiva para estar naquele espaço, né? O Eduardo está falando aqui alguma coisa de adaptação, por isso que eu não gosto desse termo. A gente trabalha na Infância e Arte com o termo acolhimento, né? Que é acolher essa criança, ela chegar a esse espaço, porque a adaptação pressupõe assim, ó, esse espaço está aqui, você tem que encaixar aqui, dá seu jeito de encaixar nisso que a gente é aqui, né? Então tem uma relação com a família, enfim, é o que eu disse, não vai dar tempo da gente conversar sobre esse processo agora, mas a gente pode, de repente, pensar numa conversa especificamente sobre o acolhimento das crianças nas instituições. Mas eu tinha falado do banho, né? Que eu queria falar assim, eu já vejo práticas, às vezes, em alguns lugares, que a hora do banho é assim, quase 20 minutos, meia hora para dar banho em 20 crianças. E via muito uma coisa, a hora do banho é a hora do banho. Então as crianças ficam, isso eu via, inclusive na instituição onde eu trabalhava, tiravam a roupa de todas as crianças, colocavam as crianças enroladas na toalha, cada uma sentada na sua cadeira, esperando a sua vez de tomar banho, né? Isso é uma alteração que a gente precisa fazer, né? E aí lá foi todo também um processo de ir conversando, de ir falando, inclusive, né, dessa relação do próprio corpo num espaço coletivo. São crianças pequenas. Sim, mas a gente está falando desse cuidado com o corpo. Tinham tantas questões de menina de 3 anos usar o banheiro de menino, de menina, essa divisão de banheiro em crianças de 2 e 3 anos que, né, a gente pode questionar muito, mas não tinham esse cuidado de preservação do próprio corpo num espaço coletivo. E além disso, por que as crianças precisam ficar todas sentadas esperando a hora do banho? Imagina, 20 crianças. O banho é rápido, então já não é essa relação, né? É o momento do banho, eu adulto com aquela criança, e as outras crianças estão sentadas esperando a sua hora chegar. Então a gente também precisa pensar em como a gente organiza o tempo e o espaço nas instituições. Nosso tempo está acabando, eu tenho 1 minuto para encerrar. Eu acho que foi muita coisa, não sei se fez sentido para vocês, porque foram muitos fios. Termino essa talvez com mais essa dívida, promessa, da gente fazer uma conversa sobre acolhimento, né? E isso é importante para as famílias também, né? Escolherem a instituição, pensarem como esse processo é vivido, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer vários fios aqui hoje para a gente pensar as crianças, o nosso papel enquanto educadores, para pensarmos o espaço, para pensarmos as nossas práticas, para pensarmos o nosso corpo, a nossa disponibilidade para estar com as crianças, e não esquecendo, né, de que a nossa formação, o estudo, a nossa formação teórica, ela precisa estar junto com um alto investimento no sentido de nos conhecermos, de conhecermos a nossa história, para não perpetuarmos nas crianças o que vivemos. Gleice, você botou que tá com saudade, manda um beijo para esse menino lindo que eu tô morrendo de saudade dele também, tá bom? É isso, amores. Amanhã, 4 horas da tarde, live especial com crianças em comemoração ao Dia Mundial do Brincar, tá bom? Boa noite.
A gente se vê na semana que vem.